Olá, noivas e noivos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marry. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje eu estou com o Geraldo e nós vamos falar sobre planejamento financeiro para a sua festa de casamento. Geraldo, antes da gente falar sobre planejamento financeiro, quem está ouvindo a gente quer saber quem que é esse maluco que acha que vai me dar dicas sobre consultoria financeira. Então, me conta um pouco sobre você, quanto tempo você é consultor financeiro. Então, vamos lá, Eduardo. Meu nome é Geraldo, tenho 30 anos, sou consultor financeiro há 6 anos. Comecei esse trabalho em 2017, como consultor financeiro, atuando com pessoas no dia a dia mesmo, né? A gente atendia aqui em São Paulo, ia de casa em casa realmente, ia visitando o cliente de casa ou tomava um cafezinho aqui em qualquer shopping de São Paulo, qualquer cafeteria, a gente sentava para conversar, bater um papo com os clientes, cuidava da vida financeira dele. Então a gente faz um trabalho que é um trabalho que a gente fala que é até 360 graus, né? A gente faz desde a parte de organização de dívidas, então se a pessoa está com alguma dívida, está buscando como sair dessa dívida, criar alguma estratégia para sair da dívida e não está conseguindo sair dela, a gente ensina a pessoa como sair dessa situação. Se a pessoa está buscando organizar o orçamento, buscando começar a guardar dinheiro e não sabe como organizar o orçamento, a gente ajuda ela como criar metas, como criar técnicas de otimização de orçamento também, para conseguir poupar mais dinheiro. Se a pessoa já guarda dinheiro e não sabe como investir, a gente também ajuda. E se a pessoa já investe, mas quer buscar mais rentabilidade, mais segurança no mercado como um todo, a gente também ajuda esse tipo de pessoa. Então a gente faz um trabalho realmente voltado para todas as áreas da vida financeira da pessoa, para educar ela financeiramente e ela conseguir ter mais tranquilidade financeira com o passar do tempo e alcançar todos os objetivos, realizar todos os sonhos. Legal, e hoje nós estamos aqui focados no universo de festas, noivos, noivas. Então o objetivo do nosso episódio é trazer um pouco do planejamento financeiro para o casamento, né? Com certeza é o calo de muitos que estão nos ouvindo agora sobre equalizar expectativa e realidade, porque todo mundo quer a melhor festa, a festa dos sonhos, porque o casamento é um sonho. Sim. E você, melhor do que eu, sabe que no sonho a racionalidade passa longe, então a gente comete muitas loucuras financeiras para realizar esse sonho. E o objetivo aqui hoje é realmente dar esse norte, seja por planilha, não sei, você que vai nos ajudar aí a entender como que um casal pode tentar fugir o menos possível do orçamento, do budget que eles definiram para fazer a festa de casamento deles. Cara, a primeira coisa, até um ponto muito interessante, um dos problemas, um dos maiores problemas entre casais para falar de dinheiro é realmente esse, é falar de dinheiro. Uhum. Então é até top 3 dos motivos de divórcio, muitas vezes, o brasileiro não conseguir conversar de dinheiro. É um grande tabu, né, cara? A gente não fala de dinheiro com ninguém, a gente não fala quanto a gente ganha, quanto a gente gasta para o nosso melhor amigo, para a esposa. Isso é normal. Dezenas de pessoas já chegaram no escritório para conversar com a gente, para falar de dinheiro, falando: Geraldo, eu não sei o quanto meu marido ganha. Geraldo, eu não tenho ideia se minha mulher tem algum dinheiro guardado. E esse é o grande problema dos casais, é realmente falar de dinheiro. Então, o primeiro passo que você tem que ter sempre com o casal é sempre vocês serem abertos para falar disso. É um tabu, é difícil, não vai ser fácil no começo, tem que aceitar que vai ser difícil no começo, mas o importante é dar esse primeiro passo. Agora, falando disso que você perguntou, cara, de organização, como que você organiza seus gastos? Primeiro ponto, você tem que olhar para eles de alguma forma. Pode ser planilha, por aplicativo, por planilha, e aí até entro o nosso aplicativo. Isso que eu ia comentar agora, você tem um aplicativo focado em finanças pessoais ou também vai além? É tudo, cara. Tudo. Na verdade é desde a organização de gastos, então a pessoa pode entrar ali e controlar. Como chama? Seudin. Qual é o Instagram? @useseudin. Show, quem estiver ouvindo aí, procura lá, que é bem legal. Com certeza. E lá no aplicativo você consegue fazer o controle dos seus gastos ou então pode ser através de planilha. O importante é você entender para onde seu dinheiro está indo. Porque o que acontece muitas vezes, cara, o casal ele chega no final do mês, vai passar dinheiro. Para onde foi? O que aconteceu? Acabou. E eles não têm noção quanto que eles estão gastando de verdade. Então, quanto foi para Uber, quanto foi para táxi, quanto foi de restaurante, quanto que eles pediram de delivery, quanto que eles gastaram no mês a mês de verdade, quanto foi para cada tipo de categoria. É importante você ter essa visão porque você sabe o que você tem que mudar, quanto que você está gastando, se condiz com os seus objetivos, ou se não, você fala, putz, eu estou gastando R$800 por mês de restaurante, o casal,
mais R$500 de delivery, pô, 1.300, será que tem sentido isso? Será que não vale mais a pena a gente pensar nos nossos objetivos futuros? A gente não está querendo casar, a gente não está pensando em fazer uma despedida de solteiro, a gente não está pensando até em comprar um apartamento, comprar um carro juntos, não tem um filho vindo aí daqui 2 anos, pô, como que eu vou me organizar? Então aí você põe nessa balança. E o aplicativo de vocês já tem isso, por exemplo, eu vou colocando ali manualmente o que eu estou gastando, aí ele já vai, por exemplo, entra eu acabei de colocar aqui registrar restaurante. Ele entra numa coluna ali como se fosse uma Excel de lazer. É bem assim, né? Você vai preenchendo e ele vai mostrando onde você está gastando dinheiro. Você entra ali no aplicativo, coloca ali nos seus gastos, tem uma aba só para você controlar seus gastos e você cadastra ali o que você gastou em que categoria. Ali você consegue ter a subdivisão dos gastos, quanto você teve de custo fixo, porcentagem, dividido por subcategoria também, para você ter uma visão macro e entender o que você está fazendo. E você consegue também criar algumas metas de gastos para você colocar as metas ali e você ir se baseando para ver se você está chegando naquele objetivo ou não. Legal, é assim, eu vou sempre voltar para o assunto casamento porque a gente, né, tá aqui para planejar um casamento. Então assim, por exemplo, tem uma regra, vamos dizer assim, olha, o que a gente ganha é 100, 40 é para custo fixo, 30 é para lazer e os outros 30 que sobram aqui é para investimento e aí pode ser qualquer dos sonhos, lua de mel, viagem, despedida de solteiro. Tem essa regra de 3, vamos dizer assim, 40, 30, 30, como que funciona? Existe, cara. Na verdade, o que a gente indica primeira coisa, né, o brasileiro ele faz uma equação errada, né? Ele ganha o salário dele, aí primeiro ele gasta, e aí se sobrar, aí ele tenta guardar. E o que acontece? Não sobra, não guarda dinheiro e hoje mais de 90% da população brasileira não tem nada de dinheiro guardado, mais 75% da população endividada e isso é um grande problema para os casais, porque eles estão entrando numa nova fase e serão novas responsabilidades, então a organização financeira é totalmente relacionada nesse momento. Um adendo nisso, eu posso estar errado, mas eu lembro de uma pesquisa que a maior causa de divórcio é problema financeiro. Top 3, cara. A minha mãe sempre teve uma frase que dizia que o dinheiro sai pela porta e o amor sai pela janela. Confesso que eu não sei se é isso, porque eu ainda não casei, mas eu acredito que o problema financeiro na vida de um casal deve influenciar muito nisso. Então acho que se planejar desde o D1, vamos dizer assim, é fundamental para esse relacionamento durar, né? Cara, engraçado, então eu vou te contar essa história, né? Existem várias histórias que acontecem no dia a dia com casais que a gente atende. Então é uma loucura, mas a gente está acostumado. O que acontece? Teve uma vez, um casal foi começar um trabalho com a gente, né, de consultoria financeira, então foi o casal, eles levaram até os filhos nessa conversa, chegaram lá, a gente conversou, tal, entendemos o orçamento do pessoal, entendemos a situação financeira, as dívidas, o que eles tinham guardado e tudo mais, começamos o trabalho. No dia seguinte, a mulher desse casal me ligou, Geraldo, vou te contar, olha, eu vou abrir com você, a gente está se separando, não tem mais o que fazer, a gente está tentando arrumar as finanças para a gente conseguir ter uma tranquilidade financeira para separar numa boa. Beleza, entendi. Cara, 6 meses de trabalho, resolvemos todos os problemas e é só alegria. O casal vem agradecendo, chorando de emoção, olha, você arrumou nosso relacionamento, a gente vai completar 30 anos de casado agora, então agora a gente vai ter... vai fazer uma viagem agora para comemorar os 30 anos de casado. Então, cara, é simples. É difícil falar de dinheiro, não é fácil se organizar financeiramente, porque no Brasil a gente tem essa falta de educação financeira, mas, cara, quando você organiza tudo, fica tudo mais simples, o seu relacionamento fica mais leve, fica tudo mais fácil. Tudo organizado, inclusive o casamento organizado é muito mais fácil, né? Despedida de solteiro organizada é muito mais fácil. Então, assim, organização é a palavra-chave para o sucesso de qualquer empreitada, seja um relacionamento, seja um casamento, seja abrir uma empresa, seja uma viagem. A organização é fundamental. Mas voltando aqui que a gente falou da história e não contou, tem o 40, 30, 30 de como que funciona aí? Qual é a sua ideal? O que a gente indica sempre? Primeira coisa, você sempre colocar guardar dinheiro em primeiro lugar. Eu estava falando da equação, né? A equação é, primeiro, receber o salário, dia seguinte você já guarda 20% do que você ganha. Então, simples, 20%, você já tem uma noção de quanto você vai guardar no mês a mês. Depois disso, custo fixo. O que é custo fixo? Aluguel, financiamento de casa, financiamento de carro, seguros, plano de saúde, custo de luz, água, esses custos que não tem como sair do seu orçamento, 50% no máximo do seu orçamento. Quanto menos, melhor, mas no máximo 50%. E aí, custo variável, ele vai, se a gente pegar esse finalzinho, vai sobrar 30%, mas aí ele vai depender 100% do quanto vai ter de custo fixo. Porque
Se você tiver menos custo fixo, você abre um espaço maior, um gap maior para você ter mais custos variáveis. Então isso aí você pode destinar mais parte para você gastar no restaurante, em delivery, com o seu lazer, combustível e tudo mais. Legal, é assim, vamos supor, o casal tem guardado junto 300 mil reais. Vamos supor, é o que eles têm de patrimônio guardado. Sim. Quanto você indica para eles gastarem numa festa? Assim, olha, vocês não podem esquecer que vocês precisam ter um fundo de emergência. Assim, não é porque vocês têm 300 mil guardado que vocês podem gastar 300 mil no casamento. Qual é a conta ideal de ter pelo menos um fundo de emergência? Sei lá, 3 meses de custo fixo, 6 meses de custo fixo? Como que funciona essa equação? Essa variável, cara, ela é assim, ela gira em torno de 2 a 10 vezes o seu custo de vida mensal. Tá. É o que a gente chama de reserva de emergência em planejamento financeiro. A reserva de emergência ela vai depender do quê? De se você é PJ, se você é CLT, se você é MEI, O risco, né? quanto custo fixo você tem, quanto de custo variável. Então são algumas variáveis ali. Se você entrar lá no aplicativo da Seudin, o algoritmo já vai calcular para você qual que é a sua reserva de emergência ou a reserva de emergência do casal. Mas assim, o que eu indico de verdade, pelo menos, são 4 vezes o custo de vida mensal do casal. Então, como padrão, pode utilizar esse número de 4 vezes o custo de vida mensal, é o suficiente. Então, E somado do casal, quando ele diz, é somado o custo dela e o custo dele. Exatamente. Se o casal junto gasta 5 mil reais por mês, pelo menos 20 mil de reserva de emergência e o excedente, em tese, você poderia gastar. Legal. Agora vamos focar mais no planejamento do casamento. Bom, pedi minha noiva em casamento, ela aceitou, estou super feliz, e aí é aquele momento de empolgação. Qual o passo 1? Eu sentar com ela e falar, olha, vamos planilhar, quanto que você está pensando em gastar, quanto eu estou pensando em gastar, vamos definir as expectativas, foi o que você disse de conversa. Mas e aí, é tudo planilhado, vai ser tudo ali na risca, fornecedor, buffet, igreja, despedida de solteiro, lua de mel, como que vai ser isso? Cara, a vida financeira, em relação ao planejamento também, ela não precisa ser um grande estresse para o casal. Tem que ser uma coisa levada numa boa, porque senão fica como já é um grande tabu, já é uma coisa muito complexa, não está na cultura do casal conversar sobre isso, se deixa um grande problema ali, aí o casal não vai conversar mesmo, vai começar a se organizar, dura 1, 2 meses, depois ele quer jogar tudo pro alto e quer deixar quieto. O negócio certo é a pessoa tentar se organizar através de uma forma que seja leve para eles, sentarem, conversarem, marcar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês pelo menos para organizar tudo. Mas quando for planejar o casamento como um todo, o ideal é ter uma noção de quanto vai ser gasto, porque muitas vezes acaba passando. Era exatamente meu ponto 2. Beleza, eu posso sentar com a minha noiva e falar, olha, a gente tem que gastar 1 milhão ou 100 mil, vai, para a conta ficar de redonda. Sim. Mas assim, se eu perguntar para todos os meus amigos que já casaram, acho que não vai ter nenhum que falou, não, foi exatamente o que a gente queria. Vai ter, é sonho, como eu falei no começo, a gente vai sonhar e vai fazer loucuras. Como lidar com isso nessa hora? A gente já tem que, beleza, eu quero gastar 100, mas já contar com uma margem ali para o excedente, ou não, vamos ter que focar no 100 e abrir mão do que a gente precisa? Olha, eu acho que assim, na verdade, o ideal é sempre a pessoa pensar no que ela tem de reserva financeira. Para começar, para você pensar... Foi o que a gente comentou agora há pouco. Exatamente. Se você vai começar a pensar no casamento, a primeira coisa que você tem que se planejar é começar já a guardar dinheiro para você ter uma certa reserva, pelo menos essas 4 vezes aí o seu custo de vida mensal do casal, para você ter tranquilidade. E aí, nesse passar do tempo, aí é o ideal você alinhar o seu custo de vida com esse custo novo que vai entrar no mês a mês. Tentar não impactar em relação aos seus gastos, ao seu dinheiro que você vai guardar por mês, que é aqueles 20% que eu falei no comecinho, mas nesse meio tempo, você orquestrar tudo. Então, tô saindo muito para jantar fora, vou dar um passinho para trás, vou sentar minha esposa, meu marido, e vou ficar mais em casa, vou fazer um jantarzinho, vou fazer alguma coisa diferente para a gente fazer ali em casa mesmo, nós dois, para fugir um pouco dos gastos dos gastos maiores. Acho que isso que é o importante. E aí, unindo nisso que você falou, da parte do orçamento do casamento, cara, o ideal é ser você e o casal, né? O casal como um todo, juntar o valor, pensar no valor e tentar focar nele. Não extrapolar. Vai, às vezes, passar um pouquinho, a gente já sabe como que é, mas é aí que entra a reserva financeira. Exatamente. A reserva financeira é exatamente para esse momento. Eu não tenho como não puxar sardinha pro meu jabá, né? Mas vamos lá. O casamento é predominantemente gasto entre os noivos. O casamento é deles, eles vão gastar e aí sei lá, X mil reais ou X reais por pessoa. O que eu gosto muito da despedida de solteiro é que cada um paga a sua. E isso é fantástico para despedida de solteiro. E é a vantagem, né? Graças a Deus a gente está nesse mercado.
E uma coisa legal da despedida de solteiro na parte de planejamento financeiro, e aí eu quero a sua experiência, porque eu acredito que você já tenha participado de algumas despedidas de solteiro, tem cara. O pagamento sendo totalmente individualizado ajuda muito os noivos. Mas, por exemplo, eu quero chamar 20 amigos. E aí entra aquela questão de tipo, preciso ajustar o budget para cada um. Como que eles. Eu vou conseguir convencer os meus amigos nesse quesito de pagamento? Eu vou focar, falar, olha, a gente vai parcelando. Porque assim, a gente não pode esquecer que tudo que é parcela, a gente vai pagar mais. Porque se você virar para qualquer empresa e falar assim, olha, é R$2.000, mas se eu pagar à vista tem quanto? O cara vai falar, te dou aí 5%, 10% de desconto. Com certeza. Essa equação aí, até quanto que vale a pena de desconto pagando à vista e até quanto que vale a pena eu pagar a prazo? Cara, você pagar à vista hoje em dia, né? Como aí a gente vai entrar um pouquinho no mercado, a taxa Selic, Sim. a taxa básica de juros aqui no Brasil, ninguém precisa saber o que significa a fundo, mas é importante a gente ter essa noção. Se a gente tem hoje, você tem uma rentabilidade, como a taxa Selic está quase 14% no Brasil, você tem uma rentabilidade acima de 1% ao mês, cara, o que a gente indica é, você faz uma conta ali, se você vai parcelar em 10 vezes e você pagando à vista, você vai ter ali 15, 20% de desconto, aí vale a pena. Se for menos que isso, aí não vai valer muito a pena não. Aí o que eu aconselho é realmente parcelar, porque aí você pode deixar seu dinheiro investido e com a rentabilidade do seu dinheiro você ir pagando as parcelas no mês a mês. Boa. E agora eu vou fazer uma pergunta, acho que super legal. Vai ter polêmica, mas assim, conta conjunta. Eu acho que, eu sou solteiro, nunca tive uma conta conjunta na minha vida, então eu tô aqui jogando pra você a bomba mesmo, espero que você domine e faça o gol. Sim, não, conta conjunta, vale a pena ou não ter? Sim, não é boa, né? Melhor o depende, né? Não, no muro não pode ter aqui, você vai ter que falar se é bom ou se é ruim. Cara, assim, ela é boa, ela ajuda bastante para as contas de casa. O que a gente indica? Sempre dividir em pelo menos 3 contas, né? Como que a gente divide essas contas? Primeiro a conta do marido, a segunda a conta da esposa e a terceira é uma conta de gastos do casal. Então, por exemplo, dividimos o aluguel, pagamos a conta de luz, dividimos o supermercado, pagamos a conta de água, condomínio e tudo mais, sempre nessa conta intermediária. Gastos do meu dia a dia, vou jogar um futebol com meus amigos, vou sair para tomar uma cerveja, a mulher vai sair para tomar um vinho com as amigas, aí cada um na sua conta separada. Dessa forma é o que a gente mais conseguiu fazer com que dê certo essa divisão de contas entre as pessoas, entre os casais de todos, das centenas de casais que a gente já conseguiu atender. Então, o ideal é dividir sempre em 3. Se for uma conta conjunta, essa conta do meio, para dividir os gastos do casal, pode ser uma saída para os dois terem acesso ao aplicativo. Mas aí é gasto fixo? Porque assim, por exemplo, meu gasto pode ser que eu fui no restaurante com a minha namorada. Isso entra no gasto do casal? Não, aí é diferente, né? Aí vai depender muito de como o casal faz essa divisão, né? Se o casal divide as contas 100%, aí entra e aí vai junto na conta do casal. Se o casal não é aquele casal que já divide tudo, aí se o marido vai pagar a conta, ou se o namorado, ou se a namorada, ou se a esposa vai pagar a conta, aí cada vez fica por um e aí não tem problema. Aí faz a divisão ali mesmo na conversa, sem ser tudo 100% ajustadinho. Então seria mais ou menos os custos fixos do casal nessa conta. Então, a gente mora junto, o apartamento que a gente comprou custa, sei lá, R$5.000 de parcela. Eu vou pagar 2,5, você 2,5, então aqui é o 2,5, mais o condomínio, mais a luz, mais tudo que for de custo fixo do casal que é dividido, eles põem esse dinheiro nessa conta conjunta. Custos da casa, condomínio, aluguel, prestação da casa, financiamento de algum carro, plano de saúde do casal, aí entra supermercado também, porque faz parte da casa como um todo, custos que os dois vão usufruir daquelas coisas que vão fazer parte do dia a dia que todos os meses vão ter. Legal. Agora vamos para um outro ponto. Tem muita gente que, como eu disse, está ouvindo a gente, acabou de ficar noivo, ou aquele que basicamente já está o casamento semana que vem, já tem tudo planejado. Filho nessa conta, que é o processo natural, né? A gente cresce, estuda, trabalha, casa, tem filho, se aposenta e morre na vida de rato que a gente está acostumado. Filhos é um assunto que todo casal vai discutir cedo ou tarde. Como que equalizar essa conta a partir do momento que você tem filho? Porque assim, o filho eu considero no planejamento financeiro uma bomba atômica.
Porque, pô, você nunca sabe se vai precisar gastar pediatra, você não, infelizmente, pô, qualquer conta. Como que equaliza essa conta entrando o filho na variável? Olha, o filho, ele entra ali naquele custo variável mesmo, né? Não é fixo mais, o filho virou variável. Não vai ser fixo no começo, porque vai variar muito de acordo com o mês a mês. No começo tem alguns custos que vão ser novos para o casal e o casal não vai nem imaginar que aquele custo vai acontecer. Então, com o passar do tempo, aí o casal já vai acostumando, aí depois vai entrar um colégio, depois vai entrar uma escola ali, que aí o casal vai entrar alguns custos fixos, aí entra cursos, futebol, natação, essas coisas do dia a dia mesmo, mas no começo o ideal é colocar no custo variável e controlando no mês a mês, e aí entra o ponto mais importante, que é o controle dos gastos. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, cara, a vida financeira pessoal é igual a de uma empresa. Se você não tem o controle dos gastos de uma empresa, você não sabe para onde a empresa está indo, você não sabe se está faturando o suficiente, você não sabe quanto que você tem que faturar, você não sabe o que está acontecendo de verdade. A vida financeira pessoal, a mesma coisa. E do casal é muito mais sério, é muito mais importante. Então, precisa organizar, precisa controlar, precisa entender para onde o dinheiro está indo. Vai entrar custo com o bebê? Vai ser caro. Fralda é um negócio caro, né? Vai ser difícil. Fralda é um negócio caro, nenhum dos dois aqui é pai. Mas, pô, eu já fui a alguns chás, não é chá bar, como que é? Chá de bebê. Pô, tem que trazer fralda. Quando eu fui fazer a conta, eu falei, não fecha essa conta aqui. É muito caro. Uma vez eu tava conversando com meus primos, né? Eles têm 2 filhos, o Tomás e a Isadora, que eu sou apaixonado por eles. E aí uma vez eles estavam contando quanto eles gastam de escola. O Tomás, olha, eu posso que a pandemia ferrou meu tempo aqui. Mas ele deve ter 4, 5 anos e a Isadora 2 ou 3. E o que eles gastam é assim, mais caro que eu paguei de faculdade há 8, 9 anos atrás que eu me formei. E assim, não é escola bilíngue, não é nada. É um negócio integral, porque eles dois trabalham. E aí, tanto que eu brinquei, pô, quando vocês me falam isso, eu tenho vontade de comprar mais um carro. Porque, pô, sai mais barato IPVA, financiamento, do que eu ter um filho. Então, assim, é muito custo, né? Fralda, plano de saúde, porque provavelmente você já vai ter que ter um plano de saúde para uma criança, porque é muito custo. Então, assim, a criança realmente, depois da festa de casamento, a conta não para. A conta não vai parar e é complicada, né? Então, é muito importante encarar as finanças de verdade, porque não adianta, ela não vai fugir dali, não vai acontecer algum milagre que você realmente não vai ter mais aqueles custos vão acontecer, você não vai conseguir fugir deles. O ideal é você encarar de verdade e falar, beleza, faz parte, agora eu vou levar a vida, né? Casei, agora eu tô chegando perto do meu casamento, eu vou levar a vida da forma certa, vou encarar a finança, vou encarar como eu deveria encarar, conversar com o meu parceiro sobre esse assunto, falar com ele abertamente sobre tudo e, vamos colocar tudo em ordem, organizar tudo. Mas assim, o que eu sempre indico é que a pessoa busque ter uma educação financeira melhor. Querendo ou não, cara, ou videoaula, pelo YouTube tem mesmo. Muito material rico de graça hoje em dia, né? Instagram, tem muito material gratuito hoje em dia para a pessoa se educar. Mas se ela não conseguir se organizar financeiramente, aí a gente recorre para falar com um especialista. Vai atrás de um especialista, é o melhor a se fazer. Quando a gente não sabe como resolver um problema, é melhor a gente procurar alguém para ter algum tipo de auxílio. Mas o ponto principal é encarar as finanças, que elas vão estar ali. Isso é fato. E eu acho que o último assunto assim, é lua de mel. Tá? E o que eu quero entender da lua de mel, por exemplo, tem muita lua de mel que é fora do Brasil. Sim. Então assim, a gente entrevistou aqui no primeiro episódio um casal que quer fazer a lua de mel na Europa. Só que assim, o câmbio é volátil. Hoje tá 5,3, sei lá, 5,50, não sei, confesso como tá o câmbio hoje. Mas amanhã pode estar, daqui um mês pode estar 6, como pode estar 5. Como se programar financeiramente para uma viagem de lua de mel que não é na moeda que os noivos ganham? Vai comprando mensalmente ou não? Porque hoje tem muito cartão de crédito que é isento de IOF. Qual que é a melhor opção para se planejar para uma lua de mel onde você vai gastar em uma moeda que não é a que você ganha? Cara, isso é uma pergunta muito recorrente no dia a dia. Sempre que alguém vai viajar, vai fazer uma lua de mel fora, eles sempre perguntam, Geraldo, e agora? Como que eu faço? Pô, falta um ano, o que eu tenho que fazer? Compro já? Compro metade agora, metade daqui a um ano? Como que eu vou me organizar nessa parte? Cara, o ideal é você dividir. Então, se faltam 12 meses, vamos falar 10, vai. Se faltam 10 meses e você vai gastar 10 mil dólares, 10 mil euros, divide 1.000 dólares, 1.000 euros todos os meses. Então, você tem um período de tempo até esse casamento, até a lua de mel, divide o que você pretende gastar nesse período de tempo ao longo dos meses e vai comprando no mês a mês. Por quê? Porque entra o que você falou, flutuação cambial. Cara, o câmbio
flutua um absurdo. Como é bom, cara. E no Brasil, e ele é totalmente influenciado pela política e economia. Então, no Brasil é aquela loucura, a gente já sabe como que é, não vai ficar estável tão fácil. Então, como a gente vive nesse dia a dia, não tem o que fazer. O melhor é ir dividindo mês a mês e ir pagando com o passar do tempo. Legal, mas hoje tem alguns cartões que você é tipo pré-pago, né? Você compra o cartão, deposita o dinheiro em real, ele vai usar você pode falar se é o câmbio do dia, comercial, turismo, que também tem 300 câmbios hoje em dia, dólar comercial, dólar turismo, dólar um monte de coisa, e a gente nunca sabe qual que é o que a gente tem que usar para fazer a conversão, mas tem alguns, o ideal é sempre fugir do IOF, né? É sempre fugir do IOF, né? Então aí, como você pode fugir do IOF? Ou você leva a moeda estrangeira no bolso mesmo, em espécie, né, na carteira, ou então existem alguns cartões de algumas corretoras de investimento, de algumas corretoras de câmbio que já tem essa disponibilidade, como o cartão do BTG Pactual, por exemplo, é uma possibilidade, mas você só vai utilizar o valor que está o câmbio naquela hora. Então você não vai conseguir diluir esse valor no mês a mês. Não é mais o câmbio do fechamento da fatura, e sim da hora que você compra. Então isso não sei se é novo. Mas eu tô acostumado que é no fechamento. Se você comprou a 5, explodiu a bomba na guerra na Ucrânia e aí o dólar foi para 6, não é mais o fechamento, é o da hora. É o da hora que você fez a compra. Mas entra o que eu falei. Como a gente tem o câmbio flutuando muito, às vezes, há um ano atrás o câmbio estava a 5 e agora vai estar 5,50. Aí você vai perder muito nesse meio tempo. Então você comprando a 5, aí no outro mês está 5,10, no outro mês 4,90, aí no outro mês 4,50. Você vai fazendo uma média. Você faz uma média que acaba sendo tendo menos risco. Aqui aqui não, né? Lá na Hangover, quando a gente faz despedidas para fora do Brasil, a gente parcela no boleto e a gente vai compondo. Porque a gente envia o boleto do dia. Então, assim, eu te envia o boleto hoje e você está pagando em dólar. O boleto seria em, sei lá, $100. Eu vou te usar o câmbio de hoje. Se mês que vem o câmbio caiu, você vai usar o câmbio do dia que eu vou te enviar o boleto. Então, a gente, sem querer, a gente já está ajudando o pessoal a compor uma meta. A Hangover sempre me surpreende, viu? Então, a gente já está fazendo certo mesmo sem saber. Tá certo, tá certinho. Aí organiza a vida do cara de uma forma mais tranquila, da pessoa de uma forma tranquila para ela fazer o pagamento e, no fim, dá certo para todo mundo. Maravilha. E para finalizar, beleza, a gente falou muito de gastos, mas acho que o mais importante, quem está querendo casar, é construir uma vida. E para construir uma vida você precisa investir. Como investir em casal? Como que faz essa equação? Essa aí também é uma questão muito boa, que todo mundo tem dúvida, todo casal tem dúvida. Quando vai começar a consultoria lá com a gente, eles sempre perguntam, né? Geraldo, e agora, né? Abre uma conta no meu nome, uma conta no nome dela, no nome dele, a gente abre uma conta junto, como que funciona? O que acontece? Na verdade, as corretoras de investimento hoje não são todas que têm conta conjunta. Então, você tem que abrir. Voltou para a história da conta conjunta. Voltamos para a conta conjunta. O que você tem que fazer, cara? O ideal é você abrir a conta no nome de um dos dois e fazer o investimento na conta de um dos dois. Sempre. Por que eu indico isso? Por que a gente indica isso na verdade? Porque com o passar do tempo, você vai acumulando mais capital e os juros sobre juros, que é aquela famosa história que todo mundo do mercado financeiro fala, juros sobre juros, a mágica dos juros sobre juros, né? Então, quando você tem mais capital ali alocado, ele vai crescendo mais rápido, ele vai alavancando de uma forma mais rápida. E se vocês unem forças, já que vocês estão vivendo uma vida em conjunto, vocês unindo as forças para ter mais rentabilidade, para o dinheiro crescer de uma forma mais rápida, acaba sendo mais inteligente. Então, sempre uma conta para o casal para fazer os investimentos e acumulando mais capital com o passar do tempo. Boa, e para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para polemizar mesmo, que eu quero polêmica. No próximo, depois de você, a gente vai receber aqui a Paula, que é uma corretora de imóveis. E a gente vai falar muito sobre a compra do primeiro imóvel, que é fundamental para o casal. Mas, financeiramente falando, qual que é... De novo, a gente vai entrar naquela coisa da taxa Selic, isso varia. Mas pode ser que hoje, quem está ouvindo a gente em 2023, no dia do lançamento, a taxa é uma. Mas quem está ouvindo a gente no metaverso em 2.400 e pouco, pode ser que a taxa seja outra. Qual é a melhor opção para moradia? É aluguel ou é realmente investir num imóvel próprio? Cara, essa é uma pergunta também muito feita, boa pergunta. Mas o principal, o mais importante do casal entender é eles viverem a realidade financeira deles. Não adianta o casal como um todo ganhar 10 mil reais e querer gastar 11.
A primeira coisa que o casal tem que entender é, pô, ganho 10, eu não posso viver um padrão de vida de 10 mil reais, tenho que poupar um pouquinho, então eu vivo no máximo um padrão de vida, vamos falar que aqueles 20% que eu falei no começo, encurtar 20%, então eu posso viver no máximo um padrão de vida de 8 mil reais. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que entender é o quanto que vai caber no meu orçamento mensal de aluguel ou de financiamento para eu entender o que eu posso colocar no meu mês a mês. Então, esse é o ponto principal, porque o grande problema do brasileiro é a organização orçamentária. Agora, aproveitar oportunidades do mercado para comprar um apartamento, ele valorizar de acordo com o tempo ou não, vou deixar meu dinheiro investido para deixar meu dinheiro rendendo e a rentabilidade do dinheiro pagar meu aluguel, são pontos bem importantes de ser falado. Que vai depender de quanto que tem que estar ouvindo a gente nesse momento, tá a taxa de juros. Se tiver a 3%, não vai valer a pena. Exatamente. Mas se tiver a 14% como está hoje, pode ser que no final das contas ainda valha. O que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, se você for analisar, você tem uma rentabilidade sem risco no mercado financeiro de mais de 1% ao mês. Então, se você tem ali 100 mil reais, você tem uma rentabilidade de R$1.000 por mês, pelo menos sem risco nenhum. Beleza. Show de bola, você vai ter essa rentabilidade de R$1.000. Se você aluga um apartamento de 100 mil reais, ele vai ser mais barato que isso. Então, com a rentabilidade... Você paga o aluguel condomínio. Você paga o aluguel condomínio e ainda sobra um pouco para você rentabilizar mais ou para você gastar no seu dia a dia, você e seu parceiro. Então, atualmente, financeiramente falando, na grande parte dos casos é o aluguel mais indicado, mas se você está com dinheiro sobrando, se tem uma possibilidade de você fazer um investimento, comprar um imóvel na planta, se tem um local que você vai ter uma probabilidade de ter um crescimento ali de custo daquele imóvel, hoje ele está valendo 500 mil, mas depois que ele ficar pronto vai valer 800, mas daqui a um ano ele tem uma valorização. A valorização vai ser grande, aí você pode pôr na ponta do lápis, fazer algumas continhas também. Mas o ideal para quem está começando, para quem não tem muito capital guardado, que é a grande maioria das pessoas, é sempre começar por um aluguel mesmo, para você ir identificando com mês a mês o que é melhor fazer. Legal. Então assim, acho que o resumo da conversa por mais que a gente lide com sonhos, que o casamento é um sonho, a gente não pode sair da realidade. Então sempre ter essa planilha, esses números, óbvio que não é um negócio legal você acompanhar dia a dia, mas pelo menos uma vez por semana, ali 15 dias, para você não deixar as contas fugirem. É o ideal para o casamento não fugir do controle. Até porque, foi o que a gente falou durante a conversa, o problema financeiro pode ruir um relacionamento. Cara, e o legal disso que você falou é o seguinte, se você comprou uma coisa com seu parceiro, cumpra o que você combinou. Pô, vamos organizar os gastos todos os dias. Vou entrar no aplicativo ali, cadastrar meu gasto rapidinho e... É um negócio rápido. Porque é um negócio rápido, é simples, 10 segundos você resolve o problema. Porque se você deixa para o final do mês para resolver, cara, vai passando mês a mês, você vai olhar na fatura do cartão, você vê aonde passou, você nem lembra do restaurante, nem lembra que parou no vale. E o problema disso, várias vezes já aconteceu comigo, que quando eu vou planilhar meu cartão de crédito, que eu faço isso quando eu vou conferir minha conta, né? Eu falo, mas esse restaurante, que não é assim, eu vou no restaurante X e tá lá, restaurante X. Tá lá o nome artístico, basicamente. Você fala, mas que restaurante é esse? Então, realmente, planilhar isso o dia a dia vai fazer com que você não se esqueça. Cara, cadastrar os gastos na hora que você gasta mesmo. Saiu para almoçar no horário do trabalho, almoçou, gastou lá 25, 30 reais, cadastrou ali almoço no trabalho, 30 reais já foi, tomou um cafezinho, gastou 5, 10 reais. Anota. Mas putz, coisa chata. Faz parte do dia a dia. Se você quer ter uma vida financeira, nunca é legal, vamos combinar. É uma coisa que é chatinha, não faz parte da cultura do brasileiro, mas para o casal dar certo é de suma importância ter esse controle e para você alcançar todos os seus objetivos. Aí você para pensar, o que você mais quer? Você quer casar e ter uma vida tranquila ou você quer ser desorganizado financeiramente? Né? É uma conta que você tem que fazer. Exatamente. Bom, queria agradecer demais a sua participação, Geraldo, e queria que você deixasse aqui o Instagram, os contatos da Use Seu Din para quem ficou interessado e quer começar a planilhar aí o casamento, ou até mesmo que já é casado, mas gostou do aplicativo e quer ajeitar a vida financeira, como eles conseguem te achar, encontrar vocês aí nas redes sociais e também no site. Claro. Cara, nosso site é useseudin.com.br. Todas as nossas redes sociais Use Seu Din, tá? Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, todas elas. E para baixar nosso aplicativo é só entrar na Apple Store ou Play Store, colocar Seu Din
que você vai conseguir baixar o aplicativo de forma gratuita e começar a organizar a vida financeira do casal para ter um casamento tranquilo e leve. Maravilha, não combinei com ele vai me matar agora, mas quem entrar em contato com o seu Dinho e falar que eu vi no Pod Mary, tenho certeza que ele vai dar um desconto. Então, fala aí que você já começa a resolver o problema financeiro com um desconto, que é a melhor coisa da vida. Geraldo, muito obrigado, de verdade, pelo papo. Acho que a gente ajudou muito aí quem está em busca desse planejamento. E assim, quando você quiser, volte sempre aqui, que as portas estão sempre abertas. Pô, obrigado você pelo convite. Com certeza vamos voltar e vamos ajudar o pessoal a ter um casamento tranquilo e feliz. E em colocar a despedida de solteiro nesse planejamento aí. Que é importante também. Tem que aproveitar também o tempo com os amigos e ser sempre um casamento leve. Fechado. E você que acompanhou a gente até o final, mais uma vez, meu muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Blue The Mare que está com a gente, ofereceu as garrafas aqui. Entre nas redes sociais, é Blue The Mare Brasil. A Hangover, que novamente sucedeu o espaço aqui pra gente, está patrocinando o nosso aplicativo. E, por favor, curta, compartilhe, mande para os amigos e nos siga nas redes sociais do nosso podcast. No Instagram é @pod.mary, no TikTok é @podmary e o nosso site www.podmary.com.br. Muito obrigado e até semana que vem.